Bem, para dar início ao tema, eu vou. Peraí. Antes de começar, roda a abertura aí, por favor. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke you broke, love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the road starts to go. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, so there for Bem, para dar início ao tema, eu vou começar falando um pouco sobre a definição dos jogos cooperativos e a sua finalidade. Os jogos cooperativos são práticas que geram um ambiente de coletividade e ajuda entre os participantes. Seus objetivos focam na resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Esse tipo de jogo visa estabelecer relações de confiança e parceria em um clima descontraído, proporcionando o fortalecimento do grupo e a empatia entre as suas pessoas. Em sua prática, os jogos cooperativos não possuem eliminações, exclusões, vencedores ou perdedores. Em geral, o modo como a tarefa se desenvolve e a interação entre os participantes torna-se o ponto central. Os participantes compreendem-se sempre como parceiros e nunca como adversários. Isso estimula a participação de todos e o respeito às diferenças. E justamente por não haver adversários, os jogos cooperativos evitam comportamentos como enganar, trapacear ou tirar vantagem do outro, para conseguir o próprio sucesso no jogo. Bem, os jogos cooperativos, assim como as outras atividades relacionadas à educação socioemocional, estão pautados no aprendizado através de um desenvolvimento motor lógico. Os princípios pedagógicos dos jogos cooperativos são de inclusão, coletividade, respeito mútuo e desenvolvimento integral. Acima de tudo, os jogos cooperativos representam a retomada de contato entre pessoa, natureza e espaço, explorando todos os sentidos e estimulando a afetividade. É uma das iniciativas da educação biocêntrica, que é a forma de educar que está centrada na valorização da diversidade humana, da inteligência emocional, da criatividade e do movimento físico. E agora os outros integrantes vão falar um pouco sobre alguns jogos cooperativos. Bom, o objetivo geral é trabalhar coletivamente e tentar resolver todos os enigmas para conseguir sair da sala. Você tem que desvendar uma série de enigmas e tentar sair da sala o mais rápido possível, dentro de um tempo que vai ser determinado antes de você entrar na sala. Por exemplo, você vai começar a jogar e o mediador, ou quem está fazendo a brincadeira, vai falar: você tem 1 hora para desvendar todos os enigmas e sair daí, você e seu grupo. A vantagem desse tipo de atividade é que, além da facilidade de engajamento de jovens e adultos, permite a utilização de uma ou mais áreas do conhecimento. A diversidade dos enigmas pode fazer com que diferentes habilidades dos participantes sejam exigidas. Cabe ao professor ou mediador criar um ambiente do qual os participantes devam escapar. Pode ser importante também criar uma história inicial que contextualize a equipe no ambiente onde eles estão, que deixa mais confortável e mais suscetível a sucesso. Bom, as diversas questões e desafios devem ser resolvidos em ordem para que possam resultar no sucesso da equipe. Telefone Sem Fio é um jogo popular na qual uma pessoa fala uma palavra ou frase no ouvido de outra pessoa ao seu lado, de modo que os demais participantes não escutem nem descubram qual é a palavra. Quem ouviu o segredo tenta repeti-lo para o próximo participante, e assim por diante até chegar ao último, que deve contar o segredo em voz alta. Uma das regras do jogo é que o segredo não pode ser repetido ao ouvinte da vez. Por esse motivo, é comum o segredo ser mal entendido e por isso passado aos demais ouvintes de forma cada vez mais deturpada, chegando totalmente diferente ao ouvinte final. E é isso que torna a brincadeira divertida. Ela pode ser utilizada tanto como jogo cooperativo, onde os jogadores tentam fazer com que o segredo não mude, quanto como competitivo, onde são divididos pequenos grupos em que quem tiver menos alteração, vence. A roda de vôlei é um jogo popularmente jogado no intervalo das escolas, onde o intuito é não deixar a bola cair, mantendo ela no ar com os fundamentos do vôlei, como a manchete, o toque e o ataque. Forma-se uma roda e começa a brincadeira. Normalmente começa-se com um ataque seguido de uma defesa e um toque, e assim vai até a bola cair e começar tudo de novo. Como qualquer outro jogo,
A roda de vôlei possui variações, como adicionar mais uma bola ou até mesmo queimar o jogador no quarto toque. O pega-pega, pique-pega ou apanhada, como é conhecido em Portugal, é uma brincadeira extremamente popular, principalmente entre as crianças. É extremamente versátil e divertido por possuir um número ilimitado de jogadores, além de possuir inúmeras variantes como o pega-pega agachado, na qual todos devem correr agachados, e o pega-pega corrente, no qual o jogador que for pego pelo pegador deve unir-se a ele de mãos dadas para pegar mais jogadores, e todos que forem pegos devem ir se unindo, assim formando uma espécie de corrente. Mas de modo geral, o jogo consiste em dois tipos de jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. As variantes possuem diferentes formas de estabelecer como os demais serão pegos, em geral, por meio de um toque. Quem for tocado automaticamente vira um pegador ou um dos pegadores. E aí, galerinha, eu vou falar um pouco sobre um jogo que particularmente achei muito legal, o Passa Bambolê. Essa atividade é recomendada para a criançada de 6 a 10 anos, pois visa desenvolver a coordenação motora grossa, velocidade e concentração. Esse jogo também busca trabalhar aspectos sociais importantes, não só para a brincadeira, mas para toda a jornada que está entre o nascimento e a desnascimento. Essa jornada se chama vida, onde precisamos de coletividade e cooperação. O que vocês vão precisar para começar a jogar? De 2 a 3 bambolês ou mais, e pessoas para jogar com você, é claro. Caso não tenha amigos nem bambolês, sugiro que você procure outra brincadeira. Como funciona? Primeiramente, toda a galera que for jogar precisa formar uma roda. Não essa roda aí, algo mais parecido com essa aqui. Todos devem estar de mãos dadas e os bambolês devem estar entre os braços dos participantes. O objetivo é simples, passar os bambolês por todos os jogadores sem que nenhum solte a mão do colega. Também pode ser realizado com músicas, pois parece ser bem mais desafiante passar os bambolês seguindo ritmos diferentes. O passa-bambolê também tem uma variação para aqueles que gostam de estar sempre competindo, que consiste basicamente em dividir a galera em 2 grupos, seguindo o mesmo fundamento do jogo original. Para que essa disputa funcione melhor, é preciso que tenha algum mediador para contar o tempo, pois será mais legal competir para ver qual grupo fará os bambolês darem mais voltas em menos tempo. Você pode criar suas próprias regras, mas lembre-se sempre de manter o jogo dinâmico e divertido. Boa sorte, galera! Salve aí, rapaziada, eu vou falar brevemente sobre RPG. RPG é a sigla em inglês para Role Playing Game, que significa jogo de interpretação. Vou falar sobre o estilo de RPG mais famoso, que é aquele jogado em uma mesa. Nesse jogo, os jogadores interpretam personagens e criam uma narrativa em conjunto, seguindo um sistema de regras onde os jogadores podem improvisar livremente, que pode variar bastante, porém, entre todos os sistemas de regras, o mais popular, e o meu preferido, é o D&D, ou Dungeons & Dragons. É sempre bom lembrar que não existe vencedor ou perdedor no RPG. Os jogadores se unem em grupo e narram suas ações. Essas ações são intermediadas por um narrador ou mestre do jogo. No RPG, existem 2 tipos de participantes. O primeiro é o jogador. Ele é a pessoa que cria seu personagem, seguindo as regras do sistema previamente escolhido, e controla esse personagem pelas aventuras em jogo. Normalmente, uma mesa ela tem entre 4 e 6 jogadores, mas esse número varia bastante, não tem um número exato. O segundo tipo de participante é o narrador, mestre ou GM, sigla em inglês para Game Master. Será ele quem criará a história e jogará as ações de todos os personagens do jogo. O narrador não possui um personagem próprio, mas controla todos os personagens não jogáveis da aventura, os NPCs. Como o narrador é aquele que define o cenário, consequências e ações, ele deve ser aquele com maior conhecimento das regras. É sempre bom lembrar que as regras em um RPG podem ser alteradas ou até mesmo ignoradas em prol do andamento do jogo e diversão dos integrantes. Essa é a chamada regra de ouro, que põe acima de tudo a diversão. De forma geral, quando o jogador decide fazer alguma coisa, o narrador decide e narra para ele o resultado. Quando é uma ação complicada ou com grande chance de erro, como por exemplo pular grande distância ou fazer uma acrobacia, o narrador pode exigir um teste, que é feito com uma jogada de dado. Esses representam o fator aleatório existente, a chance de o personagem conseguir ou não realizar a ação pretendida. Cada sistema possui suas regras para definir o sucesso ou a falha de cada ação. Os limites para os personagens de RPG são infinitos, dada a imensa quantidade de cenários. O cenário
é basicamente o lugar onde se passa aventura. Ele pode ser um reino esquecido, com histórias de grandes heróis e cidades incríveis, ou um cenário que une magia e tecnologia, em que barcos voadores são comuns, e a magia é tão mundana que é considerada uma parte comum do cotidiano. Enfim, após determinar o cenário onde a campanha passará, basta criar seu personagem. Ele pode ser um draconato paladino com fé e ideais inabaláveis, ou um elfo mago mesquinho e cheio de si. Mas depois de tudo isso, você pode se perguntar, beleza, mas o que eu preciso para jogar? Bem, primeiro de tudo, você precisa de um grupo de amigos, alguns dados, uma ficha para as informações do seu personagem, um grid e talvez miniaturas. Mas sempre dá para improvisar esses materiais. O mais difícil sempre é o primeiro requisito. O RPG é um jogo que desenvolve o trabalho em equipe, a interpretação, dicção, leitura e cooperação, além de ser responsável por muitas risadas e memórias insubstituíveis. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir até o fim. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e quem sabe se interessado por alguns dos jogos. E bem, eu não tinha nada para passar junto com os créditos, então fiquei com esse negócio aí. Falou!